Quero agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma vez poder compartilhar com os irmãos a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu sempre fico muito preocupado porque a responsabilidade de pregar é muito grande, né? Eu imagino que os irmãos saem de casa, quinta-feira uns vêm do trabalho, um esforço para chegar aqui, porque precisam ouvir a voz de Deus, né? Precisam ouvir algo da parte do Senhor, alimentar da palavra de Deus. E essa é a responsabilidade do pregador, né? Ter uma conexão com Deus a ponto de entender o que Deus quer falar para os irmãos. Então eu faço duas orações quando eu tenho a oportunidade de trazer uma palavra. A primeira é que Deus me revele aquilo que os irmãos precisam ouvir. E a segunda é que Deus permita que chegue até a casa de Deus os que precisam ouvir. Então, se Deus me ouve, você chegou até aqui porque essa palavra é para você. Amém? Deus, acredito que tem uma palavra aqui para nós. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 5, uma passagem linda. Eu sou fascinado pelo Evangelho de João. Gosto demais da forma que João escreve, da forma que João conta as histórias. E essa história aqui em especial tem algumas coisas aqui dentro para nós. João capítulo 5, a partir do versículo 1. João capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim. É melhor ler aqui direto, porque a minha é aquela muito antiga. Então eu vou ler aqui para a gente ler junto, tá? Diz assim. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que estava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E o homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Amém? Vamos ser sinceros, quando a gente ouve essa história pela primeira vez, dá-se uma sensação que essa história não era verdade. Que coisa esquisita. Do nada parecia um anjo movimentando água. Não, para a nossa realidade é uma coisa absurda. Você imagina ter um tanque aqui e a gente está aqui no meio do culto e de repente, do nada, eu não sei, alguns teólogos dizem que esse anjo aparecia, outros teólogos dizem que esse anjo era invisível, o que torna a coisa mais macabra ainda. Você imagina que a água movimentava sozinha e não era o mar que tem ondas, né, para que ela tenha um movimento. Se o anjo ele era invisível, a água se movimentava sozinha do nada. Se o anjo era visível, pelo menos você via alguém, né, chegando ali, dando uma saponejada na água. De qualquer maneira, era uma coisa assustadora.
Então, se a gente não tem alguns elementos históricos, a gente pensa que isso é uma história fictícia, uma história, né? Aquelas histórias para impressionar, aquelas histórias para a gente ficar emocionado, coisa que a gente ouve no rádio, né? Às vezes aquelas histórias para ficar emocionado, mas não era. Por que eu sei que não é? Alguns elementos históricos, geográficos apontam para que afirmam que essa história era verdadeira. Primeiro, esse tanque tinha uma localização. Ele ficava perto de uma porta chamada Porta das Ovelhas. Ali tinham 5 portas, 5 portais, e uma delas era a Porta das Ovelhas, que ficava na zona norte de Jerusalém. Então, quer dizer, se tem uma localização, tem argumentos que me dizem que essa história era verdadeira. E outra coisa, naquele tempo, anjo aparecer era uma coisa normal. Hoje, também é normal. Eles não aparecem muito, mas que eles estão aqui, estão, amém? Amém. Quantos somos, mais ou menos, aqui? Não sei, uns 20, 25? Tem pelo menos uns 25 anjos aqui, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e os livra, amém? Então tem anjos do Senhor aqui. E ali não era diferente. O anjo aparecia, movia a água, e o primeiro, diz a história, enfermo, que conseguisse cair na água na hora que ela era movimentada, ficava curado de qualquer enfermidade. Irmão, vamos pensar numa coisa aqui no nosso tempo, o tumulto que era isso. Imagina quanta gente doente, a coisa era de graça, acontecia de tempo em tempo. Tempo em tempo é uma coisa indeterminada, não se sabia de quanto em quanto tempo a coisa ia acontecer. O anjo vinha, sacudia água, quem foi curado, quem não foi, que espere o anjo voltar. E você imagina, o camarada chegou, fica ali, quem é surdo pode se movimentar, viu, está vendo bem a água, ela já está com vantagem, ele só é surdo, ele pode se jogar a qualquer momento, já vai sair rápido dali. Quem é cego está ouvindo o barulho da água, ele também tem movimento, ele pode se jogar, ele ouviu, vai se jogar. E esse camarada aqui, que era coxo, que não conseguia se movimentar e precisava que alguém o ajudasse. Ele não tinha a mesma habilidade que os outros tinham. Outro, de repente, era, sei lá, tinha uma hemorragia, outro tinha uma doença um pouco menos grave, mas qualquer doença, o camarada que queria ser curado de qualquer doença ia para ali. Onde há esse tipo de coisa, irmãos? Falcatrua não é de agora. Falcatrua, foi por isso que o Senhor, ele começou a exigir o cordeiro bonitinho, com 1 ano. Lembra naquela época lá que tinha que se matar o cordeiro? Porque já se fazia falcatrua naquela época. Não se encontrava com facilidade um cordeiro todo branquinho, que não fosse manco para poder ser imolado lá. Então tinha sempre alguém que passava uma tinta ali, uma manchinha no cordeiro, e tal, dava um jeitinho na pata para ele não mancar e tal. Aqui não era diferente. Eu acredito que tinha gente ali, cobrando para poder jogar aquele que não conseguia, né? Por que não? É uma sala de graça. Camarada, você não consegue se jogar não? Eu posso te jogar aí, não sei como, mas eu posso te jogar aí dentro e tal. É só você me dar um dinheirinho aqui que eu te jogo, você vai ser o próximo. Olha aí o negócio já. E o camarada que não tinha ninguém ia ficando para trás. Esse já estava há 38 anos doente. A Bíblia não diz que ele estava ali há 38 anos. Ele estava doente há 38 anos. Ali eu não sei quanto tempo. Mas ele já estava cansado de estar ali. Onde há negócio de graça, onde há uma coisa dessa aqui, tem sempre alguém querendo fazer uma falcatrua. E quem está de boa ali acaba sendo prejudicado. Era o caso desse homem aqui, que estava há 38 anos já enfermo, já não aguentava mais. Agora você imagina, ele via o cego se jogando na água e voltando enxergando, e ele ficava lá. Aí daqui a pouco ele via o surdo, quando a água era movimentada, se jogava lá, voltava ouvindo. O leproso se
jogava lá e voltava sem mancha nenhuma. E ele continuava sempre ali esperando. Você imagina a aflição desse homem, passando fome, passando frio, passando humilhação. A situação dele não era só a enfermidade, ele já não aguentava mais passar por aquela humilhação que ele estava passando ali. Tanto é verdade que quando Jesus chegou para aquele homem, Jesus fez uma pergunta. Qual foi a pergunta que Jesus fez que nós lemos? Você quer ser curado? E o que esse homem respondeu? Ele fez uma reclamação. Ele não aguentava mais. Ele acabou esquecendo qual era o problema dele. Você quer ser curado? Se o Senhor falou, agora, eu quero ser curado. Mas aquele homem, aquela situação de incomodação passou a ser a prioridade dele. Ele estava tão irritado, ele estava tão incomodado, que já o problema dele já não era mais a prioridade. Ele estava angustiado, sabe por quê? Quando Jesus perguntou, você quer ser curado? Ele falou, Senhor, quando a água é movimentada, não tem ninguém que me jogue nela. O Senhor vai me jogar nela? Se o Senhor for me jogar nela, tudo bem. Aí eu quero ser curado. Ele falou, rapaz, eu estou te perguntando se você quer ser curado. Calma, você está nervoso, calma. Você quer ser curado? E o interessante é que o nome do lugar era Tanque de Betesda, que quer dizer casa de misericórdia. Olha só que coisa, né, gente? Na casa de misericórdia, ninguém tinha misericórdia daquele homem. Agora, aquele homem estava desanimado ao ponto de esquecer o problema que ele estava vivendo e fazer só a reclamação para o Senhor. Senhor, não adianta, eu já estou aqui um tempão, o Senhor está chegando hoje, o Senhor está vendo essa cena aqui agora, como é que o Senhor vem perguntar se eu quero ser curado? Até foi meio mal criado, né? Vai me jogar na água aí, irmão? É isso? Vem para cá para me oferecer para me jogar na água aí? Aí fica aí comigo aí até ver a hora que o anjo vai jogar, já vai me empurrando logo para o lado, vai me ajudando. O Senhor olhou para ele e falou, rapaz, pensa que só tem essa forma de ser curado? Você pensa que só tem essa forma de ser curado? Abre um parêntese aqui, muito importante, que aquele dia era sábado. Olha só, né? Aquele dia era sábado. E a gente sabe que sábado, para o judeu, era guardado, os judeus guardam o sábado até hoje. Algumas religiões guardam o sábado até hoje. No sábado eles não fazem absolutamente nada. E era um absurdo o que aconteceu. O sujeito não podia carregar a própria cama. Tanto que assim que ele foi curado, quando encontraram ele, falou, rapaz, não está fazendo com essa cama não. Olha só, que coisa absurda. O cara tinha acabado de ser curado, muita gente sabia que ele estava ali, que ele era aquele coxo, mas o povo é tão hipócrita que a preocupação deles era o cara carregando a cama no dia do sábado. Olha só, ele falou, mesmo o cara que me curou, mandou carregar a cama. Tu acha que eu não vou carregar? Depois do cara me curar, meu irmão, me botar para andar, o que ele mandar fazer eu faço. Quer carregar a cama no sábado? Eu carrego. Carregar o meu jumento nas costas no sábado, eu vou fazer. O cara acabou de me curar, meu irmão. O cara é muito poderoso, ele manda na balada toda, ele manda até no sábado. E foi isso que ele disse, até do sábado eu sou o Senhor. Foi isso que ele disse, amém? Mas há um mistério aqui. Nada poderia acontecer no sábado, nada. Isso fala, sabe de quê? De surpresa. O nosso Deus é Deus de surpresa, que Ele chega quando nada mais pode acontecer. Quando você não espera que vá acontecer, é a hora que Ele prefere chegar. Amém? Pega essa palavra aí com você. Ele prefere chegar na hora que você pensa que não vai acontecer mais nada. Ele não poderia ir na sexta-feira? Ele poderia ir no domingo, poderia ir na terça, poderia ir qualquer dia. Ele escolheu o sábado. Ele escolheu o sábado de propósito para surpreender aquele homem. Ei, quando a tua esperança acabar, estiver no final,
quando a tua força estiver no final, quando você não estiver mais suportando, pode ser aí que o Senhor vai chegar para te surpreender, sabe por quê? O tempo todo Ele fica te medindo, que ninguém será aprovado além das suas forças. Quando a gente começa a dizer, Senhor, eu não aguento mais, Senhor, eu não suporto mais, e Ele continua te deixando na prova, é porque Ele sabe que você suporta mais um pouquinho, e que você vai ser modelado nessa prova, e que você vai ser ainda moldado nessa prova. Mas a hora que Ele perceber que você não suporta mais mesmo, Ele vai chegar, e a hora que Ele chegar, Ele vai fazer uma surpresa para você. Não vai ser como você está pensando. Não imagina, não fique imaginando, não gaste o teu tempo imaginando como Deus vai fazer, porque Deus, Ele sempre gosta de fazer surpresa. Você acha que passou pela cabeça de Moisés que o mar ia sabia, irmão? Ele imaginou qualquer outra coisa. Ele imaginou aquele velho ganhando força e subindo um monte, sair correndo. Ele imaginou de repente, quem sabe, o exército de Faraó infartando, todo mundo caindo lá, morrendo sozinho. Ele pode ter imaginado qualquer coisa, mas o mar se abrindo, esquece, não passou pela cabeça de Moisés, porque Deus é Deus que gosta de fazer surpresa. Então deixe Ele trabalhar, irmão. Não seja a pessoa que vai atrapalhar Deus trabalhar na sua vida. Moisés quase, né? Moisés quase, né? Mas eu entendo, não julgo, irmão. Eu de repente tomaria a mesma atitude. É para falar com a pedra agora. Estou ficando doido, é para falar com pedra agora. Já estou no meio desse deserto, que esse povo aqui é para falar com pedra. E sair batendo na pedra, e bateu na pedra errada. Mas o Senhor, mesmo assim, depois teve misericórdia. Depois Ele pagou o preço dele, mas o povo viu um milagre que ninguém imaginava. Imagina o que Deus pode fazer na sua vida. Esquece. Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos. Só que Jesus não se magoa com isso. Ele dá uma nova oportunidade. O que aconteceu? Jesus encontrou esse homem no templo novamente e falou com ele: oi, lembra de mim? Sei que não, mas vou te contar quem eu sou. Lembra quando você estava lá no tanque de Betesda, que ninguém te jogava na água e tudo mais e tal? Fui eu que falei para você: levanta a tua cama e anda. Imagina, só vim aqui te dar um recado. Agora tu se converte, malandro. Vai e não peca de novo, não, porque vai acontecer uma coisa pior contigo. Primeiro encontro, Jesus muda a vida dele. No segundo encontro, Jesus transforma a vida dele. Isso fala de salvação. Primeiro encontro, ele teve a vida dele pessoal mudada, a realidade, aquilo que ele precisava de material. Mas no segundo encontro, o Senhor falou de vida espiritual e salvação. Falou de pecado. Não peques mais, porque uma coisa pior pode te acontecer. Quer ver uma outra coisa que eu vejo aqui também muito interessante? É que Jesus, quando chegou para aquele homem, acabou a história de tanque de Betesda para ele. Mas o cara estava ali, rapaz, esperando para mergulhar tanto tempo. A pessoa falou: não, você não precisa dessa água não, rapaz. Você não precisa dessa água. Eu tenho outra coisa para você. Deus, Ele sabe que nossa mente é limitada. E às vezes nós achamos que uma coisa só vem de um lugar. E nós começamos a bater só naquela tecla. E nós insistimos naquilo. Achamos que se nossa vitória não vier daquilo, não virá de outro lugar. Achamos que se a nossa vitória não vier por aqui, não virá por outro lugar. E o Senhor mostrou que às vezes a gente tem um desgaste emocional, a gente tem um desgaste de fé, um desgaste físico, lutando por aquilo que não é para nós.
pode ser para todo mundo, mas essa senhora aqui me ensinou que eu não sou todo mundo, viu? E eu aprendi isso, ela falou isso aqui muito para mim: você não é todo mundo. E Jesus nos ensinou que nós também não somos todo mundo. Pode dar certo para uma porção de gente, mas para mim a parada é diferente. Por quê? Porque eu não sou todo mundo. O Senhor tem algo para mim que não tem para Nívia, que não tem para o Danilo, que não tem para o irmão, que não tem para a irmã. E é algo sempre muito especial, porque Ele nos vê particularmente como indivíduos. Ele sabe a minha necessidade, a tua necessidade. Como transforma um, Ele não transforma o outro, mas como o outro é transformado, Ele faz de outra forma e pega por aquilo. Importante é que todos os canais dele são de bênção para a salvação, para a transformação. Então olha aqui, para de se desgastar batendo na mesma tecla, achando que a tua vitória só vem se for dali. Espera, deixa Deus agir.